quando você quer dizer se uma pessoa, a ela pertence àquela digital que foi obtida em local de crime, você faz o confronto papiloscópico, você estuda o tipo fundamental da impressão digital quando dá e os pontos característicos daquela impressão. Se você, em ambas as impressões que estão sendo estudadas, consegue encontrar similaridade em 12 pontos característicos, 12 na verdade, sim, mas assim, né? 12 pontos característicos, bingo! Você já pode afirmar que aquela digital pertence àquela outra pessoa que deu o seu padrão para confronto. A partir de 12 pontos característicos, você confirma que aquela pessoa é aquela pessoa. Se você achar uma quantidade inferior a isso, você não pode atribuir a identidade. Se você achar além de 12 pontos, você atribui a identidade. A partir de 12 pontos, bingo! Certo? Amanda, e onde é que vem essas impressões digitais? Simples, um perito pode coletar no local de crime. Eu posso pegar uma arma de fogo no local de crime que estava ao lado da vítima e eu posso ver se nela há impressões digitais. Se tiver, eu vou ter o que eu chamo de impressão digital questionada, que é aquela que eu não sei a quem pertence. Mas se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um suspeito, ou o delegado ou o promotor me encaminhar o suspeito, eu vou pedir para ele me fornecer a impressão digital. E aí eu vou ter o que a gente chama de padrão. E o padrão será confrontado papiloscopicamente com o questionado. E se tiverem, no mínimo, 12 pontos característicos de similaridade, bingo! Aquela impressão digital coletada naquela arma de fogo, como o exemplo que eu estou dando, pertence àquele suspeito que foi encaminhado. A gente pode fazer essa busca, não tem um suspeito físico, mas eu posso fazer essa busca no banco de dados de impressão digital. Aqui no Brasil, a gente tem a lei da carteira de identidade. Se você quiser tirar o seu RG ou o seu passaporte, você obrigatoriamente terá que fornecer sua digital e não apenas as 10 é o que a gente chama de arquivo decadatilar, que ficará armazenado lá do... Gente, que é isso que eu tanto estou gaguejando? Armazenado no arquivo de identificação civil, que isso fica dentro da polícia científica, seja federal, seja civil, estadual. E uma vez que precisar confrontar com uma impressão digital coletada em local de crime, a gente pode usar esse comparativo, certo? Agora, impressão digital não precisa vir só de um local de crime. Eu posso ter uma pessoa que faleceu e que foi encaminhada ao IML, só que essa pessoa não estava de posse dos seus documentos pessoais. Então não tinha como você precisar quem era aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ó, vai ter suas digitais. O perito vai coletar essas impressões digitais no exame que a gente chama de necropapiloscopia, necro porque vem de morto. Vai coletar aquela impressão digital, que é a impressão digital questionada, e vai comparar o banco de dados de impressões digitais, que lá vão estar os padrões, aquelas pessoas que você sabe a quem pertence. E se você conseguir encontrar, numa análise de uma delas, no mínimo 12 pontos característicos, agora pensa, tem que ser no exato dedo. Se eu estou coletando o dedo indicador, eu tenho que comparar ao arquivo decadatilar com o dedo indicador, da mão direita ou esquerda, sempre igual. Sabe por quê, gente? Coisinha que eu não falei. Seus 10 dedos, cada um deles tem uma impressão digital diferente. Nem entre seus dedos ela coincidem. Tá vendo a força desse sistema de identificação? Então eu posso identificar até pessoas que morreram e que estão, que a gente chama de ignoradas, sem portar um documento de identificação ou sem nenhum familiar ter ido lá reclamar que aquele se trata de alguém da família. Agora, se esse cadáver da entrada no IML já em estágio de putrefação avançada, essa impressão digital já não vai ser passível de te dizer nada, porque ela não vai desistir. Está bem na camada superficial da sua derme.
Quando começa a decomposição cadavérica, à medida que ela vai avançando, vai comprometendo toda essa superfície da epiderme, da hipoderme, e a impressão digital deixa de existir. Então você já não pode identificar a pessoa por aí. Tá, Amanda, eu vou identificar como? Aí tem outras técnicas. DNA, análise de arcada dentária, mas que eu não vou explicar agora pra vocês, porque isso vai ser conteúdo de um outro vídeo, não sei se o próximo, mas de um outro vídeo nosso.